Bom, nós paramos na carta do diabo, certo? Vocês lembram qual carta que nós paramos? Foi na carta do diabo, então muito bem. Então, vamos lá. O diabo, ele é a representação exagerada, a representação máxima do atendimento dos desejos humanos. Então, aqui na carta do diabo, nós vamos falar sobre escravidão, porque você fica escravo dos seus desejos. A gente vai falar sobre opressão, a gente vai falar sobre vícios, sobre ganância, né? É uma carta que traz que é muito forte ligado a essa quebra do conceito do ego, né? Desse ego muito grande, desse egocentrismo muito intenso. E aqui na carta do diabo, a gente vai ver essa energia vibrando de tal maneira que ela, em excesso, fica prejudicial. Então, quando a carta do diabo ela cai numa casa, por exemplo, quando eu pergunto, vou arrumar um emprego, e o diabo ele fala assim, se você deseja arrumar esse emprego, você vai arrumar esse emprego. Esse emprego vai fazer bem ou mal para você? Não sei ainda, tá? Porque a gente não perguntou se o emprego vai fazer bem ou mal. A gente perguntou se o consulente vai arrumar um emprego. E a carta do diabo diz que ele arruma esse emprego sim. Deixa eu só dar uma ajustada aqui na câmera, gente. Pronto, para eu ficar mais centralizado. Por exemplo, o que eu devo fazer em relação ao meu marido, né? Carta do diabo. Pode ser que você tenha que manipular ele, pode ser que você tenha que utilizar, né, da sua artimanha, pode ser que você tenha que ser mais libidinosa, né? Pode ser que a carta do diabo está dizendo que é necessário que você crie, né, uma relação mais carnal com uma determinada pessoa, ok? Por exemplo, eu vou fazer uma parceria, né? E eu gostaria de saber como que é o meu sócio em relação a, a essa parceria. Saiu a carta do diabo. Fique atento. Porque ele pode estar fazendo as coisas de maneira escusa, ele pode não estar sendo tão honesto com você, ele pode estar mentindo para você. Agora, se eu pergunto, a parceria vai ser boa e vem a carta do diabo? O diabo, no âmbito material, no âmbito da construção dos acordos, ele é bom. Ele fala que o que você deseja se realiza de uma forma positiva. Então, é isso, tá? Então, a gente precisa entender o diabo não como uma carta que provoca medo, que provoca ressalva, que é uma carta que vai trazer um temor. Não. O diabo aqui, ele fala sobre desejos, sobre o atendimento desses desejos, né? Joyce, acho que você chegou agora, né? Sim, o diabo fala dos desejos carnais. Eu falei um pouquinho mais cedo, né? Hoje mesmo. Então, vamos lá. Próximo slide é a carta da torre. Quando eu estou muito identificado com esse diabo, quando eu estou assim, muito apegado aos meus desejos, apegado a uma vida desregrada ou a uma vida boêmia, quando eu estou muito inserido num contexto de mentira, né? O que acontece comigo? Vem uma mão, uma energia, algo que é assim, fora do comum, e desconstrói este meu ego, este meu egocentrismo. E aí vem a queda, vem a ruína, vem a interrupção daquilo que trazia prazer. E aqui a gente tem uma frase para ilustrar isso, que é o seguinte: eita, a casa caiu. Quem falou? Um marido ao ser pego pela esposa em traição. Então, a carta da torre, ela remete a esse momento aonde você está tão identificado com aquilo que te traz prazer, que um belo dia simplesmente aquilo é cessado, aquilo é interrompido, aquilo é cortado. Então, pode representar, por exemplo, uma pessoa que está muito apaixonada por uma outra pessoa e aquela outra pessoa ela só tem olhos para aquela outra pessoa, ela está meio obcecada com aquela outra pessoa e aquela outra pessoa a decepciona. Pronto, sai o chão, o mundo cai,
aquela pessoa ela entra num estado catártico, começa a chorar e fica descontrolada que nem uma louca. Por quê? Porque tirou a sua origem do prazer, né? E aqui na carta da torre é uma cisão, é uma ruptura muito abrupta. É algo inesperado. É como se fosse um ataque fulminante. Você está bem, virou o pescoço, puf, acabou. A carta da torre ela é de surpresa. E aqui a torre ela faz menção ao mito da Torre de Babel, o mito bíblico, né? Então, gente, o tarô é todo bíblico, a gente não pode fugir da Bíblia, eu já falei para vocês, né? Então, a gente precisa voltar lá para as nossas catequeses, para os nossos estudos bíblicos, para entender o tarô. Eu acho que eu tenho tanta facilidade com o tarô, mais do que com o baralho cigano até, e com as runas, por quê? Porque eu fiz curso de teologia, né? Então, todas essas alegorias cristãs que tem aqui, eu olho e falo, gente, como é que eles puseram a sabedoria do cristianismo aqui dentro, né? Então, aqui a gente vai ver uma energia muito focada, né, a interromper processos que traziam uma satisfação, né, que traziam que alimentavam o ego, né? E a torre aqui, ela é uma carta que ela faz menção à Torre de Babel. Espera só um pouquinho, gente. Ela faz menção à Torre de Babel. A Torre de Babel lá do mito bíblico. Qual que é o mito bíblico? O mito bíblico diz o seguinte, que existiam homens, né, numa região chamada Babel. Babel fica ali é uma região, né, mais ou menos ali na onde era a antiga Suméria. Hoje, o Iraque, antigamente a Babilônia. E aí nós tínhamos ali um povo que era um povo que estava progredindo muito, eles estavam evoluindo muito, eles estavam com muitos processos de agricultura muito intensos, eles estavam crescendo, era um povo que estava, uma civilização que estava florescendo com muita precisão, com muito poder, com muito poderio. E aí, o líder dessa sociedade aí, provavelmente, ele falou assim, vamos fazer uma torre e vamos morar nessa torre, mas ela tem que ser tão alta que toque o céu. Assim, nós moraremos no lugar onde moram os deuses. E aí, quando isso... eu estou relatando, gente, porque de acordo com o mito sumério, tá? O mito bíblico ele tem umas distorçõezinhas ali. E aí, o que acontece? Eles constroem essa torre. Essas torres na Suméria antiga, elas eram muito comuns, iguais às pirâmides eram comuns no Egito. E essas torres, elas chamavam zigurates, tá? E aí, como que eram essas torres? Na verdade, eram formatos piramidais, mas eram construções megalomaníacas, assim, muito grandes e tal, gigantes, né? E essa torre do zigurate, ela é destruída por Deus. Então, Deus manda uma bola de fogo, um raio, não é bem claro ali, e destrói a torre. Só que junto com a destruição da torre vem o quê? Vem uma confusão das línguas dos homens. Então, veja bem, confunde a língua dos homens junto com a destruição da torre. Para quê? Para que eles não pudessem evoluir mais. Então, eles param de ter comunicação entre si. E aí eles não conseguem mais, não é uma sociedade que consegue mais evoluir em nível tecnológico, né? Se a gente for observar a história, ela é bem clara nisso, que Deus bagunça porque os homens estavam muito egoístas, eles estavam muito se achando demais superiores ao divino, né? E é muito engraçado isso, né? Porque quando a gente está vibrando na carta do diabo, quando a gente está vibrando nesse ego aqui, né? Exacerbado, nessa coisa de se achar o dono da verdade e tudo gira em torno da gente, quando vem a torre e a gente desmorona, a gente se sente tão pífio, tão pequenininho, né? Putz, eu era o presidente de uma grande empresa, a minha empresa faliu, putz, virei uma gotinha ali, né? Perdi todos os meus benefícios, né? E agora não sei nem o que eu vou fazer da vida. A gente fica tão pífio, tão pequenininho quando a gente perde isso, parece que arranca um pedaço, né?
Dentro do xamanismo, essas rupturas que são muito semelhantes à carta da torre, ele diz que formam buracos na nossa aura, né? E esses buracos, né, desses traumas, eles são... Depois a gente consegue fazer um trabalho de resgate de alma para poder integrar de novo essas partes que foram perdidas por conta de situações traumáticas, como a carta da torre. Tem uma pergunta da Joyce aqui, ó, que ela diz o seguinte: Bruno, estou vivendo uma torre, significa que eu estava com o ego muito latente? Joyce, é difícil de eu verificar, né? A gente poderia dizer que se você está vivendo uma torre é porque você estava muito identificada com algo que você perdeu. Nem sempre, gente, o que a gente perde é maléfico, ou vamos colocar assim, antiético ou amoral. Às vezes, a gente perde, por exemplo, tem mãe que perde um filho. Um acidente é uma carta da torre. Mas como que ela vibra a torre? Ela vibra a torre depois dessa perda, por quê? Porque ela estava muito identificada com aquilo, né? É muito difícil uma mãe não ter apego ao filho, né, gente? Então, sempre vai vibrar uma torre aí nessa situação. Então, a gente precisa ver o quão apegado a gente estava com aquilo que produzia satisfação, prazer, né? Qual era o nosso objeto de desejo ali? Que pode ser desde um carro até um ente querido, tá? Quanto tempo você fica na torre, sofrendo com essa angústia, né? O tempo que você estava até você se desidentificar dessa torre. Até você se desidentificar do objeto que você tinha de desejo. É muito importante a gente entender que a carta da torre, ela fala de um momento de sofrimento e dor que surge do nada. Então é diferente da morte. A morte, você inconscientemente sabe que vai vir, porque você está pendurado. A torre, você não espera. A torre, você está lá, belo e bonito e formoso, né, se achando o rei da cocada preta, e aí baixa a Polícia Federal na tua porta e fala: opa, nós vamos te levar lá para a delegacia porque a gente descobriu aqui umas coisinhas suas, né? É assim. Isso é a torre, né? A Hilda está falando, fica um vazio dentro de nós que não tem explicação. Exatamente, fica esse vazio porque estava muito identificado com aquilo que se perdeu e agora precisa ressignificar tudo isso. Bom, como é que a gente ressignifica tudo isso? Vamos à próxima carta, né? O tarô, ele tem o problema e tem a resposta. E aqui está a nossa carta da estrela. A carta da estrela, ela fala de esperança, de reorientação e de mágoas. A carta da estrela também pode trazer aí uma menção à mágoa, né? A esperança nos leva, de qualquer forma, mais além do que o medo. Quando a gente olha para a carta da estrela, né, muitas pessoas já falam, é esperança. Tá. Precisamos tomar muito cuidado com essa fixação de um significado único, sem entender por que é esperança, né? Então, se eu perguntasse para vocês o que é a carta da estrela, e vocês me falassem esperança, eu ia perguntar de onde você tirou isso. Por quê? Porque a estrela, ela remete à reorientação. Ela remete a um guia, a uma forma de você se guiar, né? A gente tem relatos, né, bíblicos, por exemplo, a gente agora, recentemente, comemorando o Natal, aquela história do Natal, manjedoura, não sei o quê, 3 reis magos, tem uma estrela lá. E a estrela, ela guiou os 3 reis magos para para a manjedoura. A gente também tem, por exemplo, relatos de navegantes que se perdiam no mar e para encontrar o caminho eles usavam o quê? A posição das estrelas, principalmente a estrela Ursa Maior. Eles têm um equipamento que chama sextante, que ele faz assim, ele sabe para onde que ele tem que ir. Então, gente, a estrela, ela é uma representação de reorientação. Eu vivi uma vida toda desregrada, uma vida toda, vou usar um termo aqui, cagada, fumava, bebia, né, fazia tudo que era errado para o meu corpo, e aí veio uma torre para mim que foi um câncer de pulmão, por exemplo. Eu não posso continuar vibrando naquela energia que eu tinha antes de fumar, beber, me drogar, etc. O que eu preciso fazer? Eu preciso me reorientar. Então eu reoriento a minha vida. Eu passo a comer melhor, eu passo a não fumar mais, eu passo a não beber mais.
passo a fazer o tratamento do câncer. Eu tinha um relacionamento aonde tudo era o meu parceiro. Conta de banco estava com ele, todos os pagamentos de conta era para ele. Eu recebia o meu salário, caía na conta dele, tudo estava com ele. Aí ele resolveu separar de mim e me deixou sem nada. Não tinha dinheiro nem para comprar o leite das crianças. Pronto, a torre. O que eu vou fazer? Vou me reorientar. Então, no meu próximo relacionamento, ele vai ter as coisas dele e eu vou ter as minhas. E a gente vai ser completamente independente. Para não termos o problema de cair de novo nessa roubada. Então, a estrela, ela fala de um movimento de reorientação. Aqui a gente vê a mulher nua, mostrando que ela está fragilizada, num ambiente frio e noturno. Gente, a carta da estrela está de noite, senão você não consegue ver as estrelas. E esse ambiente frio e noturno mostra que é perigoso. Ela está sob uma ânsia de mistério, uma ânsia de um ambiente, né, de mistério, um ambiente de perigo, porque pode ter algum bicho ali e tal. E essa estrela, ela reflete ali, né, uma intensidade muito forte de iluminação. Lembrem que o Sol é uma estrela e que a reorientação é quando você toma consciência de que você precisa mudar. Quando ela derrama um jarro na água e um jarro na terra, ela está trazendo a seguinte mensagem: as emoções que eu tenho que não me servem para esse processo de orientação, eu jogo na água e deixo que o rio leve. As emoções que servem para esse meu processo de reorientação, eu jogo na terra. E com elas eu faço o quê? Eu prospero. Eu faço o quê? Eu floresço. Então, veja que há uma característica muito legal da Carta da Estrela, que é, por exemplo, eu dou o exemplo da Marília Mendonça, né? Se a Marília Mendonça tivesse ficado com raiva de todos os caras que ganharam ela, né? Ela não teria composto as músicas que ela compôs. Então ela pegou essa raiva, né? E ao invés de ir lá e destruir o carro do cara, ao invés de ir lá e bater no cara, ao invés de ir lá e fazer uma vingança com o cara, ela pôs isso e fez música. E aí ela ganhou dinheiro com isso. Olha que legal. É ela despejando a água dela na terra e não no rio, né? Mas o que a gente costuma fazer? A gente costuma despejar as nossas emoções e não se dá conta de que a gente está destruindo algo, né? Então, quando você tem um relacionamento que não deu certo e você está com muita raiva, com muito ódio, você precisa trabalhar o quê? A reorientação. Essa raiva, esse ódio canalizado, elas podem fazer com que você faça uma faculdade, fazer com que você se envolva com novas amizades, fazer com que você busque um novo caminhar, né? E a Carta da Estrela também é um portal de transformação. Por quê? Porque depois que a gente está com a cicatriz, que a gente já sofreu a torre, agora a gente começa a evoluir, a gente começa a aprender a lidar com esse tipo de situação e talvez ser um pouco mais malicioso para não entrar de novo na Carta do Diabo. Só um comentário aqui de curiosidade, eu vou até pôr maior. A estrela, ela mostra uma constelação. Se você pegar esse desenho aqui, não da forma como ele está, você espelhar ele, você encaixa certinho na configuração das Pleiades, tá? Por que tem que espelhar? Porque o tarot de Waite, ele tem todo um espelhamento aí. É uma coisa que eu ensino no curso. Se vocês ficaram curiosos, vão fazer o curso para vocês saberem direitinho como é que funciona esse negócio do espelhamento. Juliana, o curso está muito bom. Obrigada por nos ensinar. Juliana, eu que agradeço por vocês estarem aqui, gente. E por vocês me ajudarem compartilhando também, né? A estrela é estagiária da Lua. Quase isso, quase isso. Quando a pessoa tem a vibração energética da carta da estrela, como é que é? Você está querendo saber em termos de personalidade, né, Rosa? Geralmente é uma pessoa que tem muita esperança, assim, aquela coisa meio mundo da Poliana, sabe? A pessoa vive meio fora da caixinha, né? Você falou transformação, não entendi a sua pergunta, a Rosa. Canal da Bruna, olá, Bruna, tá atrasada, hein? Então, o que a gente tem aqui na estrela? A gente tem um portal de reorientação que vai provocar uma transformação.
tá? Esse portal de reorientação, são 2 portais de reorientação que eu tenho no tarô. O primeiro lá na carta dos enamorados, que me leva a transcender, evoluir e a construir no carro. E o segundo aqui na estrela. O primeiro, eu vou trabalhar o quê? A matéria. O primeiro, eu estou trabalhando as energias do plexo solar. E o segundo, eu vou estar trabalhando as energias do plexo, do chakra coronário e frontal. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um processo de evolução, com um processo de transcendência, tá? Regina, a senhora está atrasada. Ela sabe que ela está atrasadíssima. Muito bem. A Rosângela está perguntando, pode significar a cura? Sim, se eu me machuquei na torre, a estrela ela é um movimento de cura. Só que é um movimento de cura não como a temperança. É um movimento de cura onde você tem que ter uma reorientação. Você tem que mudar a sua rota 180 graus. Você tem que inverter todos os parâmetros da sua vida, tá? É bem nesse sentido. Ela está perguntando, a pessoa que vive no mundo da Lua? Não é bem no mundo da Lua. É uma pessoa que tem muita expectativa, sabe? Que está muito, cria muitas expectativas, muitas ilusões, mas não no sentido negativo, né? É uma pessoa esperançosa demais, vamos colocar assim. Por que a carta da Lua fala de esperança? Porque quando você se reorienta, você tem que ter uma motivação. A sua motivação lá no diabo era o quê? Os prazeres. Aqui na carta da Lua, você vai ter que ter uma motivação. E geralmente a motivação que a carta da Lua nos traz é uma motivação espiritual, é uma motivação elevada. Então essa carta também faz menção ao contato com a espiritualidade, tá bom? Vamos ver aqui, quem mais? Ó, a Tânia atrasada também, perdeu a aula já. Canal da Bruna, falando que imprevistos acontecem, porque eu falei que ela estava atrasada. A Ranieri, boa noite, estou aqui também. Muito bem, Ranieri. A Bruna está perguntando, agora todo mundo vai tacar pedra em mim? Não, Bruna, só eu. Só eu que posso tacar pedra na Bruna aqui, gente. Muito bem, Ranieri. O senhor está no céu, tá? Tatiana, boa noite, professora. A carta da estrela também fala sobre espiritualidade do consulente. Acabei de falar, Tatiana. Acho que você mandou a pergunta e eu ainda não tinha visto. Busca interior. Não estou atrasada. Estava no celular. Muito bem. Rosângela. Vida de Cinderela. Quase isso, Rosângela. Vida da Poliana. Joyce, sou pisciana e acho que vibra a estrela. Sempre há esperança no mundo. Muito bem, é isso aí. Só que esperança sem reorientação é viver num mundo de ilusão, que é o que a gente vai entrar na carta da Lua, tá? Presta atenção. É o negativo da Lua. Posso considerar a solução do problema? Ainda não. A solução do problema, ela, assim, pode e não pode. Por quê? Por exemplo, se for material, na estrela tudo se resolve de forma positiva para o consulente. Agora, por exemplo, se for alguma coisa mais psicoemocional, alguma coisa mais a nível mental, nível de estratégia, a pessoa tem que enfrentar as sombras, ela tem que passar por esse processo evolutivo de transcendência para conseguir entender que aquilo que ela não acha que ela... Porque assim, quando a pessoa vibra um diabo e cai numa torre, ela não percebeu ainda muito bem o que aconteceu com ela. Ela vai perceber o que aconteceu com ela quando ela reorientar, entender que o caminho novo é melhor, e aí ela passa por um processo evolutivo nas cartas subsequentes. Quando ela chega lá no mundo que ela entende efetivamente o que aconteceu e como ela poderia ter agido de uma forma diferente, talvez, né? Pode ser uma carta de fé. Carta da Lua ou da Estrela? Nós estamos falando da Estrela, Regina. Papa fala da fé e o Papa fala de fé e a Estrela de esperança. A Estrela também fala de fé, só que aqui a gente não está falando de uma religiosidade. A gente está falando de confiar efetivamente, de ter esperança, independente de qualquer tipo de crença, né? O Papa faz muita menção à crença. Vamos lá. Débora, estou trabalhando e assistindo a aula. Débora, não admito concorrência. Para de trabalhar agora. Posso considerar a solução de um problema? Já respondi, né, Norberto? Bom, vamos para a próxima?
Uma vez que eu me reoriento, uma vez que eu ressignifico a minha existência, eu vou passar pelas minhas sombras. Ah, olha o negócio das Pleiades aqui. Eu achei que não tinha posto, eu coloquei, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela espelhada, ela encaixa certinho aqui nas Pleiades. Eu achei que não tinha posto, eu coloquei. Vamos lá. A Lua. A carta da Lua, ela vai falar sobre negativismo, solidão, coisas ocultas. O medo do amanhã sempre chega um dia mais cedo. Phil Bosmans. Essas frases assim são, né, umas frases bem interessantes assim. Eu gosto dessas coisas, desses axiomas, né? Gente, não daria o nome de Lua para essa carta. Vamos ver quem é que adivinha por quê. Vou dar 1 minuto para vocês escreverem aí no chat. Por que eu não chamaria a Lua de Lua? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vamos ver. Ninguém? Ah, a Raquel falou. Porque a Lua está escondida atrás do... Porque atrás da Lua está escondido o Sol. A Rosângela falou eclipse. Muito bem. Muito bem. Muito legal. Então, olha só. Quem foi a primeira a falar que foi a Raquel, mas ela falou escondida atrás do Sol. Ela não está escondida atrás do Sol. É o Sol que está escondido atrás da Lua, tá? E aqui, ó, vou dar o crédito à Tatiana, que falou eclipse. Muito bem, Tatiana. A Joyce também falou eclipse, e Reginaldo também falou eclipse. Mas Reginaldo já assistiu minhas aulas, não? Ah, não, Reginaldo, esse Reginaldo aqui não. Então, gente, a carta da Lua, ela não fala sobre o Sol, sobre a Lua. Ela fala sobre um eclipse solar, aonde a Lua cobre o Sol. Gente, eclipse na Idade Média era sinônimo de mau agouro e todo mundo temia. Quando o Sol escurecia, todo mundo ficava de orelha em pé, porque ninguém sabia o que aconteceria. Na morte de Cristo, o que ocorre na hora do Pai está consumado? Um eclipse. Então, nós ocidentais e cristãos, nós temos uma correlação, uma identidade com o eclipse ligado a momentos de pesar, a momentos de dificuldade, a momentos de medo e de angústia. A carta da Lua, eu acho que do baralho é uma das cartas mais pesadas que tem, porque ela fala de um processo de angústia muito intensa. É uma das cartas que pode representar depressão e síndrome do pânico também. Por quê? Porque é mau presságio. A Lua significa mau agouro no presente. É uma carta que fala sobre um momento em que você está assustado, em que você está distópico, onde você está vivendo num mundo em que tudo está te corroendo. Por quê? Porque você tem medo, tá? Esta carta, muitas pessoas atribuem a ilusões. Eu não faço muito essa atribuição a ilusões. Eu entendo mais essa energia como aquele momento em que você tinha luz, você tinha clareza, e você enxergava tudo, e agora você não enxerga mais. Agora você tem que se guiar pelo tato, tá? A carta da Lua é uma das cartas que representa que você recebeu aí uma macumbinha, tá? Depois a gente vai falar, a gente pode até fazer uma live falando quais são as cartas que tem aí uma representação de macumbinha, né? Mas a carta da Lua, se ela aparece num jogo, numa casa específica relacionada à espiritualidade do consulente, pode mostrar sim que tem uma macumbinha. Por quê? Porque tem coisas ocultas, coisas que não estão em cima da mesa, coisas que estão escondidas, tá? A Lua também pode representar confusão mental, ela pode representar uma mentira que alguém está contando, pode representar uma gravidez indesejada, né? É algo que está escondido, né? Que não está explícito. Ela pode representar tudo isso, tá? Quando a gente fala da Lua, a gente tem que ter na nossa mente o seguinte: na carta da Lua, esse eclipse ele dura alguns minutos e depois ele passa. Quando esse eclipse passa, vem o Sol. Então, por isso que não há noite de choro que não dure até o amanhecer.
Por isso que a gente fala que o medo vem um dia antes, né? Do dia do fato. Então, assim, é muito importante a gente ter uma consciência aqui dentro da Carta da Lua de que as nossas limitações é que nos impedem de enxergar a luz. Por quê? Porque a gente está tão assustado e está tão numa percepção limitada da existência que a gente não consegue ver a solução para os problemas. É aquele momento em que você está tão angustiado, mas tão angustiado com uma situação, que você fala assim, gente, eu vou, sei lá, pular do 15º andar, vou ligar lá e vou xingar a pessoa, não sei. Mas aí, se você respira, espera 2, 3 minutos, pensa bem naquilo, você já não faz mais aquilo. Você deixou, apaziguou, né, as tuas emoções, os teus sentimentos. Então, a Lua, para mim, ela representa mais essa situação de uma pessoa meio distópica, de uma pessoa que está entrando numa tristeza, numa angústia muito intensa. Eu não vejo a Lua como uma pessoa que vive no mundo da ilusão. Por quê? Porque para mim a Lua não é a Lua. Para mim a Lua, ela é o quê? Ela é um eclipse. É fato que a gente tem aqui uma visão de uma pessoa, de uma situação, de uma pessoa que está vivendo um momento fora da realidade, porque aquele momento está oculto, está escondido, está encoberto. E isso pode trazer alguma sensação de não saber, né? De não conhecer. Então ela representa também insegurança. Desculpa, gente. Estou aqui perdendo a voz. A carta da Lua, ela representa paixões intensas. Por quê? Porque no momento ali do eclipse, a gente aflora todos os nossos instintos animalescos. Então aqui a gente vai ver também uma paixão intensa. Então no âmbito emocional ela fala de paixão intensa. Tem uma pergunta da Flávia aqui. Pode representar alguém que vive de ilusões? Não. Que distorce situações e acredita que aquilo é verdade? Sim. Pode representar uma pessoa que mente, não uma pessoa que distorce aquilo. Quem distorce aquilo e acredita que é verdade, trabalha naquele coisa da relação por conflito, né? Conta uma mentirinha aqui, depois fala outra ali, depois é mais a carta da roda da fortuna, tá? Eu gosto tanto da Lua, é tão reconfortante olhar para a Lua, não consigo identificar negatividade na Lua, acho que lhe vou chamar mesmo de eclipse. Muito bem, é isso aí. A Lua pode representar fases de fertilidade? Tatiana, só no futuro. Só em casas de projeção. A Lua vai representar fertilidade e crescimento para o âmbito material. Nas casas de presente, não. Nas casas de presente é má sorte, mau agouro. Vixe, faz a live. Já acordei com despacho na porta de casa, Joyce. A Lua é sempre dúvida sobre qualquer assunto abordado? Não, não é dúvida. Não sei se você entendeu errado, mas eu não falei que a Lua representa uma dúvida. Ela representa uma confusão. A pessoa, ela está confusa, porque ela não tem clareza. Falta algumas informações para ela construir o leque total. Se eu dei a entender que é dúvida, me desculpa, dúvida está mais vinculada à carta dos enamorados. Sim, Adriana, a Lua pode representar um mistério. Qual o significado do caranguejo na carta? Não é um caranguejo, é um lagostim. O lagostim é o único animal na natureza que nada para trás. Então ele não está saindo da água e indo em direção ao caminho. Ele está fazendo o inverso, ele está se escondendo dentro da água. O que é água? Nossas emoções, nossos sentimentos, que ali na carta da Lua ficam aflorados. Então é quando você se fecha para o novo, é quando você se fecha dentro de si e você só acredita naquilo que você está sentindo. Como você está distópico, porque você está olhando uma realidade que não é real, é um período de transição entre a luz e a sombra, né? Você acaba se perdendo nesse caminho. Então, só para vocês terem uma ideia, a energia que vibra como obstáculo da carta da Lua é o isolamento da carta do eremita. Então, quando você está nessa situação de distopia, de tristeza, de angústia, se escondendo dentro das suas emoções, tentando justificar e talvez até um pouco se vitimizando com essas emoções,
você acaba se recluindo, você acaba se isolando. E isso pode gerar um quadro depressivo muito intenso. Qual a combinação pode indicar magia negativa? Joyce, vamos fazer o curso, Joyce. Ranieri, Lua pode representar problemas mentais como esquizofrenia? Ranieri, se ela estiver acompanhada com a carta da Roda da Fortuna e algumas outras cartas, assim, tipo um Sol, uma Imperatriz, pode sim. Mas lembrem-se, vamos a uma advertência aqui. Nós, tarólogos, repitam comigo, nós, tarólogos, não fazemos diagnóstico, tá? Você vai diagnosticar uma esquizofrenia só se você for um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra, né? Você pode tentar diagnosticar se você for psicanalista, ainda pode ter mais dúvidas aí. Mas na pergunta, ele me ama, sai a lua, ela tá tão iludida. Na pergunta, ele me ama, sai a lua, mostra que ele tem intensidade muito forte e que é um amor meio platônico, tá? Representa confusão mental e emocional, sim. Carta da Lua e a própria sombra descrita por Jung. Eu não vou fazer essa correlação, tá, Rani? Deixa a gente separar um pouco os assuntos, porque é muito complexo. Já que estou adorando a aula, muito esclarecedor, eu aprendi que a Lua é ilusão também. Isso, a Lua, lembrem-se que eu falei, quando a pessoa ela não tem todos os aparatos e todos os apetrechos para montar uma história, para entender o que está acontecendo efetivamente, o conteúdo real, ela constrói o que falta. Então, pode sim representar uma distopia da realidade. Eu não falo de ilusão, por quê? Porque ilusão dá a sensação de que a pessoa está enganando o outro, né? Apesar de que a lua também pode representar mentira. Então, de certa forma, pode ser ilusão. Mas as pessoas reduzem muito o significado do arcano. Se você olha ele por um significado mais amplo, você vai ver de uma outra maneira, né? Vamos seguir? Bom, depois de todo eclipse, brilha o Sol. O Sol, vê se me aquece. O Sol fala de clareza, verdade e iluminação. Seja você mesmo. Quem faria isso melhor do que você? A carta do Sol é aquele momento pós-sofrimento, pós-dor, pós-sensação de angústia e de tristeza que você fala, ai, acabou. É essa a vibração da carta. É aquele momento em que você está num quarto frio, gelado, e você está incomodado com aquele gelo e você abre a janela e vem aquela sensação daquele mormaço quente que te cobre e te preenche de tal maneira que você sente conforto. Isso é o Sol. O Sol é uma das melhores cartas do tarô. Por quê? Porque ele representa o fim de toda dor, né? O Sol é o que brilha e traz clareza. O Sol é o que faz as plantas fazerem a fotossíntese e germinar. O Sol representa vitalidade. O Sol representa naturalidade, que as coisas acontecem com naturalidade. O Sol representa prosperidade. Olha a quantidade de girassol que tem aí nessa carta, né? Lá na carta da estrela, a gente viu uma mulher nua, né? E aqui na carta do Sol, a gente vê um menino nu. Só que veja que aqui não há um medo, não há uma coisa, porque o cavalo está ali protegendo ele, né? O cavalo está ali reconfortando ele. E esse cavalo ele não é branco, ele é cinza. Por quê? Porque ele remete ao nosso inconsciente, ao nosso processo interno, né? E ali o sol está brilhando, radiante, né? Aquele véu ali que desce, né? Ele pode, alguns autores atribuem aquele véu à corrente sanguínea, né? Como se fosse o sangue correndo nas veias, né? Mas esse véu, ele faz menção ao véu do templo lá de Jerusalém, que se rompe de cima a baixo quando Cristo morre. Então, esse véu é o quê? Essa flâmula, essa bandeira escarlate, ela está representando essa cortina do templo. Porque quando Jesus morre, esse véu é rasgado de cima a baixo, há um cessar de sacrifício, primeiro, né? Porque já morreu o Cordeiro Máximo, e também mostra que a humanidade vai ter salvação.
né? Porque mostra que há uma possibilidade de recuperação e de salvação para todo mundo. Na verdade, a salvação já existe. Então, vejam que tem muitas menções cristãs aqui dentro do Sol, né? O Rossano, o Sol há de brilhar mais uma vez. Alívio, ufa, vem o Sol. Isso, para mim, representa triunfo. Tem o lado negativo da carta do Sol. Toda carta tem o seu lado sombra ou o seu lado maléfico, né? E o Sol, como obstáculo, como identidade negativa, ou vocês chamam do jeito que vocês quiserem, eu gosto do termo sombra, né? Ele fala sobre você viver num mundo de utopia, né? Você achar que as coisas estão boas quando elas, na verdade, não estão, né? E também é uma carta que pode representar um pouco de arrogância e prepotência, por conta dessa quantidade de vitalidade que tem. Fertilidade também, sim. Professor, esse cavalo tem o mesmo sentido de segurança como carta do carro? Não faço correlação com a carta do carro, não entendi sua pergunta. Ele tem um estandarte, isso, esse estandarte representa a vitalidade por conta do sangue, né, do vermelho, e também representa esse conceito do véu do templo que se rasgou de cima a baixo quando Jesus morre. O Sol é positivo até para descrever uma negatividade. Não sei, eu não vejo muito esse negócio de positivo e negativo. Eu já falei para vocês cortarem isso, que isso restringe o pensamento de vocês. Momentos felizes da vida. Exatamente, Bruna. Representa momentos felizes da vida, onde tudo está bem intenso e com muita energia, com muita vitalidade e positivismo, né? Já falei, Tatiana, pode representar egocentrismo e arrogância, a presunção, né? Vamos para a próxima? A próxima é o quê? Uma vez que eu já me destruí tudo na torre, né? Já me reorientei na carta da estrela, passei por maus cortados, né? Nas incertezas da lua. Vibrei o sol, só me cabe agora o quê? Transcender, evoluir, passar de fase, virar um Pokémon evoluído. Vamos lá. Carta do julgamento. A carta do julgamento, ela fala sobre despertar, sobre julgamento e sobre evolução. Deixa eu voltar aqui para mim rapidinho. Falando em despertar, né? Depois dessa live aqui, nós vamos ter uma live sobre despertar. A gente vai falar um pouquinho sobre Reiki, o nível 1, o Shoden, que fala de despertar. Então, convido vocês para assistirem a live. Vai ser divertido, vocês vão dar bastante risada, vocês vão gostar do conteúdo. Já estou dando spoiler. Vamos voltar aqui para o nosso julgamento. A vida é condescendente, a cada momento ela nos presenteia com um novo começo. Gente, tudo na vida é cíclico. A vida é feita de altos e baixos. Quando você passa por um caminho cheio de buracos, você, obviamente, distraído, vai cair num, 2 ou 3 buracos ali. Uma vez que você passa pela segunda vez ali, você vai ficar mais atento aos buracos. Pode ser que você acerte um só. Quando você passa todo dia naquele caminho, você já sabe desviar dos buracos automaticamente. Você já evoluiu, já transcendeu. A carta do julgamento, ela não é uma carta de punição, como alguns acreditam. Ela é uma carta que fala de evolução, de mudança de estágio, de subir o degrau da escada. Crowley coloca o nome dessa carta de novo éon, como se fosse uma nova era. É uma evolução, uma transcendência. Gente, outra coisa que eu não gosto é o seguinte: o julgamento é a justiça de Deus e a justiça é a justiça dos homens. Esquece isso. Não é isso. O julgamento é uma carta que representa uma energia de evolução. Você não vai pagar nada, você não vai cobrar nada, é só a evolução. Aqui na carta do julgamento, você está disposto a perdoar. Aqui na carta do julgamento, você está disposto a se tornar uma pessoa melhor. Aqui na carta do julgamento, você está disposto a voltar e revisar o teu caminho para ver se você não deixou nenhum buraco para trás, nenhuma ruptura, nenhum sofrimento. Então, o julgamento, ele vibra essa energia de transformação positiva. A carta do julgamento, ela mostra, em algumas situações, que está na hora da pessoa deixar
as coisas que ela está produzindo de lado e buscar o novo. Mas o novo, desde que seja melhor. Então, numa relação, por exemplo, que eu estou assim namorando, sei lá, uma pessoa há 3, 4 anos, sai uma carta de julgamento no conselho, pode significar que eu tenha que pedir essa pessoa em namoro, que eu tenha que pedir essa pessoa em casamento, que eu tenha que dar um próximo passo, que eu tenha que evoluir nessa relação. O julgamento é uma carta que ela vai trazer uma mensagem de que nós vivemos diversas vezes o caminho da vontade, passando ali pela justiça. Nós vivemos diversas vezes o caminho do prazer, passando pela justiça. Nós vivemos diversas vezes o caminho da dor, passando pela torre. Nós vivemos diversas vezes várias situações na vida e nós fomos acumulando esse aprendizado. E agora é a hora da gente pegar o nosso diploma. Agora é o momento da gente ir lá e falar, olha, já me formei aqui nessa faculdade, vou fazer a pós-graduação. Vocês estão entendendo o conceito do julgamento? A Alessandra está perguntando aqui, ó, se o julgamento significa desencarne. Depende, Alessandra, tem aí que ter uma combinaçãozinha de cartas para você poder chegar nessa conclusão, tá bom? Se a gente levar em consideração que o julgamento é o momento em que as pessoas ressuscitam, né, e vão para uma nova jornada, né, vão lá para o nosso lar, pode se representar assim o julgamento, tá? A carta do julgamento, ela traz para a gente um alerta. O alerta da carta do julgamento, ele está contido na energia da alta sacerdotisa, que é o quê? Que é nós acreditarmos muito piamente que estamos donos da verdade, que nós sabemos de tudo. Quando vem o julgamento, pode ser que a gente não sabia de tudo, né? Tem até uma anedota que diz o seguinte, né? Eu fui criado em igreja evangélica, tá? E assim, eu tenho essa formação evangélica. E tem uma anedota que diz o seguinte, que tinha um cara lá que gostava muito de beber, né? E aí ele morreu e chegou lá na hora de escolher no céu ou inferno, né? Ele chegou para São Pedro e São Pedro perguntou para ele, você quer ir para o céu ou para o inferno? Porque você ficou aqui no meio, né? Você pode escolher um ou outro, o que você quer? Aí ele falou, eu queria, sei lá, eu gosto de beber, eu gosto de mulher, eu gosto de tudo essas coisas assim, né? Então eu queria ir para o inferno. Aí São Pedro falou para ele, então, por favor, né? Acompanhe, né? Passou assim 2, 3 dias, o cara volta revoltado com São Pedro. Pô, São Pedro, você não me avisou. Falei para você que eu gostava de beber. Aí ele falou, mas você escolheu ir para o inferno. Ele falou, porque eu fui para o inferno, mas lá só tem crente, e crente não bebe. Então, é uma anedota, né? Por quê? Porque às vezes a gente é tão dono da verdade, que a gente quer ser puro, perfeito, lindo, são, que a gente acaba indo para o inferno, né? A gente acaba pecando aí de alguma forma por conta dessa energia tão forte de querer ser perfeito, né? E a vida, ela é feita de altos e baixos, não adianta, a gente tem os nossos deslizes. Já que, se é uma pergunta de reconciliação, ela diz que passado renasce, não relacionamento. Tá. A carta do julgamento para relacionamentos, ela fala o seguinte, que não é o momento daquele relacionamento acontecer. Existem outras coisas marginais, outras coisas em torno que impedem daquelas pessoas ficarem juntas. É uma carta que fala muito sobre terceiros interferindo, né? Pode ser uma mãe, pode ser uma faculdade que vai ter que ser feita, pode ser uma profissão que a pessoa quer galgar e não quer se relacionar naquele momento porque ela está envolvida com essa profissão, pode ser também uma outra pessoa. A carta do julgamento, ela traz essa mensagem de que terceiros interferem no campo, terceiros interferem no processo do consulente. Por quê? Porque a gente tem o anjo dando o comando, né? Então é um comando externo. É o anjo que diz e toca a trombeta para todo mundo ressuscitar. Essa carta, por exemplo, ela tem uma analogia de que, por exemplo, eu vou conseguir comprar um carro, eu vou conseguir arrumar um emprego, por exemplo. Então ela mostra um processo evolutivo, então você consegue arrumar um emprego, certo? Porém, com a ajuda de alguém.
alguém vai indicar você, alguém vai levar seu currículo numa empresa, alguém vai ser o intermediário desse processo. Então, sempre alguém tem ali alguém para poder auxiliar nesse processo de alternância aí. Uma coisa interessante também, a carta do julgamento é a carta que, se você for correlacionar a profissão, é a carta do marketing. Por quê? Porque o anjo, ele está fazendo o quê tocando a trombeta? Ele está fazendo marketing, né? Então, depois tem todo um simbolismo aí, aquela bandeira, as pessoas, o espelhamento das pessoas, o anjo, a posição do anjo, tem toda uma explicação simbólica aí para esse posicionamento, que eu não vou entrar no detalhe aqui, porque a gente tem muita coisa para ver ainda, né? Jaqueline, já respondi. Tânia, é a nossa nova chance. É a nossa chance de transcender, de evoluir. O julgamento pode ser a ajuda que vem para quem precisa. Exatamente, pode ser a ajuda que vem para quem precisa. Muito bem, vamos para o mundo. E aí, na carta do mundo, nós temos a felicidade, a harmonia e o sucesso. É a força de um bom desejo que nos conduz ao lugar certo. Quando a gente está vibrando uma carta do mundo, a gente está vibrando um final de ciclo. Ponto. Bruno, mas como assim? Se eu vibrar um mundo no meu relacionamento, mostra que eu estou separando? Pode representar uma separação, sim. É um final de ciclo, é um término, é uma conclusão. Para quê? Para a gente começar no louco de novo, para a gente iniciar uma nova jornada. E essa carta do mundo, ela traz essa mensagem, ela traz essa energia de coisas que terminam de forma plena, de forma muito agradável e muito perene. Então, é uma conclusão com benefícios e com paz, né, de certa forma, para o consulente. A carta do mundo tem essa guirlanda, né, representando justamente este ciclo que se encerra com sorte, tá? Ali a gente vê os 4 querubins, né, o anjo, a águia, o leão e o boi. Qual outra carta que a gente vê esses 4 querubins aí? Alguém lembra? Escrevam aí para mim. Quem lembrar. Ó, a Carol falou, é quando o artista chega no auge da sua carreira. É quando a Anitta lança um hit, que é o negócio das popozudas lá, aquela música dela, Prepara que agora, né? Ela lança essa música e aí ela fala assim, puxa vida, eu já ganhei o Brasil, agora eu preciso ir para uma carreira internacional. É a carta do julgamento. A carta do mundo é quando ela começa a perceber que ela tem que deixar um pouco o Brasil de lado e focar mais lá fora, né? E aí começa a estudar inglês, começa a estudar espanhol e assim sucessivamente. Ó, o pessoal falando aqui que a carta que tem essas querubins é a Roda da Fortuna, né? Se vocês observarem lá na carta da Roda da Fortuna, vocês vão ver que os querubins têm livros nas suas mãos, né? Por que eles têm livros? Porque a roda está ensinando lições para a humanidade se tornar aquela esfinge, que é o ser evoluído. Aqui na Carta do Mundo, os querubins não têm livros, porque as lições já foram aprendidas com êxito. Então a gente já aprendeu tudo, né? O arcano do mundo fala muito do consulente como pessoa, personalidade. Não entendi a sua colocação, Jeff. Pessoas que vibram a carta do mundo são pessoas positivas, alegres, felizes, são pessoas que têm uma boa relação com o entorno, né? São pessoas que estão pensando muito no coletivo, né? São pessoas que têm um quê de evolução. Vamos lá. Adorando suas aulas, faz um workshop dos arcanos menores. Vou fazer, Tatiana, um workshop dos arcanos menores. Já sei que eu tenho uma aluna aí. Uma aluna eu vou ter no workshop. Todo mundo respondendo a roda da fortuna. Muito bem, são os atrasadinhos aqui, ó, que estão atrasados no vídeo. Muito bem. E a carta do mundo, ela tem como aconselhamento que você precisa encerrar esses ciclos e você precisa se harmonizar. Você precisa equilibrar, você precisa trazer uma energia de plenitude para a sua vida. Pensamento positivo, né? Aquela coisa toda é muito importante. Saiu para mim a carta da roda nas finanças da mandala. Preciso olhar qual que estava no centro aí, né? Precisa ver qual que estava no centro para a gente saber. Mas geralmente significa plenitude, significa bons ganhos materiais, né? Que o dinheiro que está entrando tá
fluindo de uma forma adequada, né? Bom, fechamos aqui a nossa pequenina carta do mundo. Bom, terminamos por hoje. Gratidão a todos, fiquem na luz e até a nossa próxima aula amanhã, não se atrasem.